con precios exclusivos. Tem jeito. Vamos começar. Aqui assim. Ai, gente. Pera. Assim. Segura. Já aqui. Não, pera. Tá aqui. Agora vai. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula. Ai, derrubei meu celular. Vou começar de novo, pera. Encerrar. Deixa eu começar aqui de novo. Pera. Tá, mais uns minutinhos. Começar exatamente às 19. E aí já esperar aqui para não derrubar o celular de novo. Pronto. Bem, vamos lá, né? 19 horas, tá na nossa hora já. E deixa eu só ajustar aqui o computador. Pronto, assim. Então, boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, boas-vindas à nossa primeira aula do curso de Reiki, Reiki 1. Como eu tinha avisado, né, estou compartilhando aqui nas redes sociais, também compartilhei em alguns grupos. Essa primeira aula, ela vai ser uma aula introdutória, a gente vai trazer alguns conceitos, né, vai falar um pouquinho sobre o que é o Reiki, para que ele serve, né, os diferentes níveis de Reiki, como que funciona, o que é realmente o Reiki, o que é essa terapia, como que a gente pode usar essa terapia, né, para o nosso tratamento e para o tratamento de outras pessoas, outros seres, do universo, enfim. Então, eu vou trazer o Reiki 1, toda essa explicação, essa introdução hoje, né, sobre o que é esse tratamento, que energia é essa que a gente está tratando, o que é que a gente está falando. E no decorrer do curso, vocês vão entender a importância e quão valioso é esse processo do Reiki, né? E principalmente o Reiki 1, que é essa introdução e é um momento da gente se
se conhecer melhor, entender melhor a nossa própria energia, para poder saber como que a gente vai se equilibrar, se organizar, para poder atuar no tratamento de outros seres, de outras pessoas também, tá? Então, o Reiki, ele funciona dessa forma, e o Reiki 1 é justamente esse momento de introdução, de primeiro contato com essa energia. Qual é o objetivo desse curso, né, do Reiki 1? É preparar o aluno para atuar com técnicas de imposição de mãos e o uso de símbolos energéticos, desenvolvendo a sua capacidade de promover o autoequilíbrio e realizar a transmissão de energia em si mesmo e em outras pessoas de forma presencial. O Reiki 1, você vai poder fazer tratamentos presenciais. Então, se você quiser fazer um tratamento, fazer um envio de Reiki online, para um grupo, à distância, você tem que passar pelo segundo estágio, que é o Reiki 2. A gente vai ter esse curso também esse ano, tá? Primeiro a gente começa com o Reiki 1, vai ter um período aí de 21 dias até a turma do Reiki 2, né? Então, encerrou os 21 dias, a gente já tem a primeira aula do curso de Reiki 2, então depois eu vou divulgar quando que vai ser essa turma, que vocês já vão se organizando também. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar aqui no Reiki 1, e no Reiki 1, como eu falei, é o processo de tratamento, de cura, de transmissão de energia de forma presencial. Então, não só para você mesmo, né? O principal é você mesmo, você vai fazer esse processo de autocura, de autotratamento, autoequilíbrio, mas você também começa já a poder aplicar em outras pessoas depois da sintonização. E a sintonização é sempre na última aula, tá? Então, não quer dizer que vocês vão ver essa aula e já vão poder sair aplicando o Reiki aí em todo mundo. Não é assim que funciona, não é bagunça. Reiki não é bagunça. Deixa eu deixar isso bem claro. Sempre falei isso para os alunos, Reiki não é bagunça. Reiki é sério. Eu encaro o Reiki com muita seriedade. Acho que uma das poucas coisas que eu encaro com tanta seriedade na minha vida é o Reiki, né? São processos que a gente vai mexer com a nossa energia, com a energia de outros seres, né? Com processos energéticos, processos espirituais, né? Eu vou explicar que o Reiki, ele não tem, né, oficialmente essa conotação, essa ligação com nenhuma religião, nenhum tipo de religião, mas ele tem essa seriedade, essa importância e essa conexão também com a nossa espiritualidade, tá? Então, eu vou passar algumas recomendações aqui também. Quais são os conhecimentos que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou trazer as informações relacionadas, né, às práticas integrativas e complementares, definição, classificação, avanços e aplicabilidade no SUS. A gente sabe que o Reiki foi incluído como uma terapia, né, uma prática integrativa e complementar, é oferecido no SUS, então algumas UBSs, alguns postos de saúde, alguns espaços aí em diversas cidades já do Brasil, acredito que na maioria, né, já tem esses espaços que oferecem o tratamento com Reiki. Se não tem na sua cidade, cobre do governo, porque é para ter, e vocês podem se oferecer para oferecer esse serviço também, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. O Reiki, eu vou falar sobre o contexto histórico, né? De onde que veio o Reiki, qual é essa história do Reiki. Eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês, são livros que vocês podem adquirir aí para ter mais informação, para ir além do que eu vou trazer aqui na aula. Então, qual é o conceito, quais são os pilares do Reiki, quais são os princípios, quais são os benefícios do Reiki, quais são as indicações e as contraindicações do Reiki. Tem contraindicação? Tem também, né? Tem algumas coisinhas ali que a gente precisa prestar atenção.
Não está passando o slide? Deixa eu só ver aqui um minutinho. Ué, para mim está aparecendo aqui. Que eu estou transmitindo pelo YouTube também. Tá. Acho que eu já sei o que é. Acho que quando eu coloco no Zoom, talvez. Deixa eu ver se eu colocar no Zoom, se vai aparecer, senão você manda mensagem. Ó, quando eu clico assim, some ou continua lá. Aí some. Tá, entendi. Então vou tirar da tela cheia, eu vou passar assim. Vamos passando assim, então. Então, ó, revisando, a gente vai falar sobre as práticas integrativas, nessa inclusão do Reiki dentro do SUS. A gente vai falar sobre contexto histórico, conceito, pilares, princípios do Reiki, os benefícios, quais são as indicações e contraindicações. Existem contraindicações também, né? Principalmente se você está começando agora no Reiki, tem algumas recomendações que eu vou passar para vocês também, principalmente como eu já falei. Se você vai ter agora, né, nesse curso, o nível 1, você vai poder fazer aplicação de Reiki em você, né? Então, autoaplicação, aplicação no seu ambiente, para proteção, para limpeza, aplicação em plantas, animais ali do seu convívio e pessoas também de forma presencial, tá? Para fazer a aplicação à distância, você precisa ter o Reiki 2. Então, até coloquei aqui no slide, né? Vou explicar sobre a energia universal e vital e já estou explicando aqui, tipo, como que é essa questão dessa aplicação dessa técnica à distância. Para você fazer a aplicação do Reiki à distância, você vai ter que estar no nível 2. Então, é o próximo curso que a gente vai ter. Daqui a 21 dias, terminou esse curso, 21 dias, a gente vai ter o curso de Reiki 2, tá? Então, se você já tem o Reiki 1, depois você vai poder fazer o Reiki 2. E aí, no Reiki 2, vocês vão receber outros símbolos, e aí esses símbolos, né, e a iniciação, dá essa possibilidade de você fazer o envio de Reiki à distância. E aí, como é que funciona esse envio de Reiki à distância? Você pode mandar para uma outra pessoa, você pode mandar para um grupo de pessoas, você pode mandar para um momento do seu futuro, para uma situação do passado. Então, tem várias coisas interessantes no Reiki. A partir do Reiki 2, você consegue potencializar mais energia, vamos dizer assim. Mas não quer dizer que com o Reiki 1 você não vai conseguir fazer o tratamento, o equilíbrio dos chakras, não, você vai fazer. E é o principal, tipo, se você não passar pelo Reiki 1, você não vai chegar em nenhum outro nível. Então tem que começar aqui. E o Reiki 1 é justamente esse processo de autotratamento, né? Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar bem para poder tratar outra pessoa, para poder cuidar de outra pessoa, né? Então, a gente vai ver nesse curso técnicas de autoaplicação, como que a gente aplica em outra pessoa, como que a gente pode fazer uma aplicação ali numa planta, no animal ali que está próximo a você, tá? Vamos ver os símbolos, né? Então, mantras e yantras. Então, os mantras que você vai precisar recitar para ativar os símbolos, mantras para meditação, mantras para conexão, para autotratamento, para equilíbrio dos chakras, e os yantras. E aí, os yantras são justamente esses símbolos que a gente faz, né? Que a gente vai desenhar ali, a gente vai memorizar, para poder ativar a energia do Reiki no momento do atendimento, certo? Vamos ver também sobre centros de energia, os 7 chakras principais, conceitos de aura, né? Esse tratamento a partir dessa energia. Então, assim, Lili, mas só existem 7 chakras? Não, existem milhares de chakras. Milhares. Mas no Reiki 1
E nos tratamentos de Reiki, a gente vai focar nesses 7 chakras principais, e eu vou explicar para vocês ao longo do curso quais são esses chakras, como eles interagem, como eles influenciam e como o Reiki ajuda no equilíbrio, né, desses chakras para que eles funcionem de forma correta e para que a nossa energia possa circular. Esses conceitos de energia, chakras e tudo mais, vêm de onde, gente? Vem do Oriente, vem das técnicas, das terapias, da medicina oriental. E eu vou explicar também de onde que surgiu o Reiki, aí vocês vão entender por que a gente fala sobre esses conceitos aqui, tá? E vou falar sobre biossegurança, orientações de biossegurança para você fazer o seu atendimento, se você for atender outra pessoa, se você for receber uma pessoa na sua casa, se você for atender em uma clínica, em um hospital, enfim, ou na casa da pessoa. Então, tem algumas orientações que a gente precisa seguir também para a sua segurança e para a segurança ali da pessoa que está recebendo o reiki. Eu não chamo de paciente, mas vocês podem chamar de paciente, não tem problema. Belezinha, até aqui? Vamos continuar. Falar um pouquinho sobre mim, vou me apresentar aqui rapidinho, tá? Então, a maioria das pessoas me conhece como Lili Farias, né? Meu nome é Wesleyana, mas todo mundo me chama de Lili. E meu nome espiritual é Lalita Priya Didi, Lalita Priya Devidasi. Esse nome espiritual eu recebi do meu mestre espiritual, do meu guru, há mais ou menos 25 anos, né? Eu sou mestre reikiana Usui desde 2000 e... Meu Deus... 2013, 2014, desde 2014. Eu já me perdi. Eu sou reikiana desde 2014, mas eu me tornei mestre em 2020. É isso. Então, tem 6 anos que eu sou mestre reiki, mas que eu sou reikiana já desde 2014, então tem bastante tempo. E sou praticante de Bhakti Yoga, né? Há 25 anos. Então, tem um tempo aí nessa jornada de espiritualidade, de autoconhecimento, de tratamento, de terapias, e sempre buscando essas terapias aí que possam ser mais naturais, né? Mais espirituais. Durante toda a minha vida, né, eu sempre busquei conhecimento acerca do divino, acerca da espiritualidade, ensinamentos transcendentais que pudessem, né, me auxiliar na evolução espiritual e também como ser humano. Então, a evolução espiritual, ela não pode estar separada da nossa evolução como ser humano. Então, a gente precisa entender que a gente não é perfeito, que a gente tem vários defeitos, né? Entendendo isso, a gente já tira todo um peso de julgamento, porque se você quer realmente se tornar reikiano, você tem que trabalhar muito bem essa questão do julgamento, dos preconceitos. A gente precisa aceitar todo mundo, enxergar todo mundo como realmente é, né? Como parte, como uma centelha aí divina, como uma parte da criação, como uma parte do divino, conectado a essa espiritualidade de alguma forma, e entender que a gente não é perfeito. A gente está em um processo de evolução, né? Então, quando você entende isso, você começa a compreender várias coisas. Mas é um processo fácil? Não, não é um processo fácil. E aí já chega o aviso também para quem realmente quer se tornar reikiano, e para quem está nesse curso, quem vai participar desse curso, a partir de hoje. Se prepare, porque você vai passar por muitos testes. Por que, Lili? Por que a gente passa por tantos testes assim? Ou até mesmo tem pessoas que já fizeram o curso de Reiki 1, né? Eu mesma fiz o curso de Reiki 1 algumas vezes, Reiki 1 e 2 eu fiz algumas vezes, e cada vez que eu faço, eu enfrento situações diferentes,
desafios diferentes, e isso acontece porque é como se o nosso comprometimento estivesse sendo testado. Quem trabalha com espiritualidade, quem entende espiritualidade a fundo, sabe que na espiritualidade existem energias que querem levar você para o bem, para a evolução. E existem energias que estão estagnadas, energias que querem que você permaneça na ilusão, preso, triste, sofrendo e fazendo outras pessoas sofrerem. Porque é o que elas entendem, é só o que elas sabem fazer. Então, a conexão que elas têm é essa, elas não sabem ser de outra forma. E o reiki é uma energia muito poderosa. É uma energia espiritual, uma energia, assim, que vocês vão perceber que ela vai atuar ali em processos de cura que não atuam apenas no corpo físico. Então, eu vou ensinar para vocês todos os diferentes corpos que a gente tem, né? O corpo emocional, o corpo astral, enfim. E o reiki ele vai atuar em todas essas esferas, né? E algumas dessas energias, vamos falar assim, energias negativas, elas se acumulam, elas se impregnam, elas se apegam, elas colocam as coisinhas delas ali, justamente nesses diferentes corpos que você tem, até que a doença se manifeste fisicamente, ela já está sendo colocada, vamos dizer assim, ela já está impregnando esses outros corpos que a gente tem. Então, não é só a aura, mas são outros corpos que a gente tem, desde né, isso vai se expandindo, e essa energia negativa ela vai se acumulando nesses diferentes corpos até que haja manifestação no seu corpo físico. E por que essas energias negativas fazem isso? Porque elas se alimentam da nossa energia. Então, está vivo, está nesse plano, está nesse planeta, né? Nesse momento, é uma coisa que essas energias não têm, elas não podem, elas precisam se alimentar de alguma forma, elas precisam buscar energia de alguma forma, e elas vão tentar buscar roubar a nossa energia, né? Então, quando você entra num processo de cura, de libertação, de evolução, de elevação espiritual, o que é que acontece? Você vai começar a se proteger e a se limpar dessas energias, certo? Essas energias vão ficar felizes? Não. Elas não vão querer que você faça isso. Então, elas vão atuar diretamente nesse ponto. Elas vão dizer: não quero que você evolua, não quero que você se desenvolva. De onde é que eu vou pegar energia agora? Como é que eu vou me alimentar? Então, por que eu estou dando esse conselho para vocês, esse aviso? A partir de hoje, vocês vão começar. Eu não vou falar sofrer ataque, mas é quase isso. Mas vocês vão ver que algumas coisas vão começar a testar vocês. Testar a sua paciência, testar o seu comprometimento, testar o seu amor próprio, o amor universal, né? O amor incondicional. Então, a gente vai falar muito sobre isso e é preciso que vocês fiquem atentos nesses pontos e se protejam a partir de hoje. O reiki serve justamente também para nos ajudar nessa proteção, tá? Então, como eu estava falando aqui, né? Ao entender que somos submetidos à ilusão da matéria e do tempo, né, a gente consegue resgatar a nossa verdadeira essência em equilíbrio. Então, quando vocês começarem a fazer autoaplicação de reiki, o autotratamento, né, e depois também no reiki 2, em que a gente vai receber os símbolos, para fazer tratamento no passado, no futuro, e aí você começa a entender, mas como assim eu vou fazer tratamento no passado? Como que eu vou fazer tratamento no futuro? Como que eu vou fazer um tratamento à distância? Como que eu vou mandar reiki para o mundo, para outras pessoas, para um grupo de pessoas, enfim. Justamente porque o reiki
ele traz essa consciência de que não existe essa distância. Não existe a separação de tempo e espaço, porque isso também foi uma criação humana. É uma criação do nosso processo racional de entender, de separar a existência em distâncias e tempo, em passado e futuro, mas que no universo, se você for estudar a parte de física quântica e até a física de Einstein mesmo, ele já falava sobre isso. O universo, ele se expande, o tempo ele existe, a velocidade ali é tudo muito relativo quando você sai desse plano da Terra, né? Plano da matéria aqui. Então, quando você vai para o universo, as coisas funcionam de forma diferente e o Reiki ele vai trabalhar nesse conceito, nesse entendimento de que eu posso fazer um tratamento no passado e eu vou influenciar lá naquela situação do passado a partir dessa energia, e o meu presente muda, se transforma e o meu futuro também, entendendo que a alma é eterna e está em constante evolução. Então, o Reiki ele vai atuar nesse processo, tá? Então, a gente é capaz, né? Somos capazes de pôr fim ao sofrimento, ao vibrar pela felicidade de todos os seres, entregando todas as nossas ações e pensamentos à energia de onde tudo emana. E aí, o que é isso? Pensar nessa. Vibrar e pensar na felicidade de todos os seres. No Reiki, a gente começa a fazer realmente o tratamento nosso, a gente vai se cuidar, né? A gente vai se equilibrar, mas eu preciso atuar e buscar a felicidade de todos os seres, e isso vem do conceito budista. O Reiki nasceu, né, foi criado por um monge, uma pessoa que era um monge budista, que é o Mikao Usui. Dentro do budismo existe esse entendimento de que todos os seres devem ser felizes e que eu vou meditar, eu vou pedir para Deus, para a espiritualidade, enfim, o que seja, que todos os seres sejam felizes. Se todos os seres forem felizes, eu também vou ser feliz. A existência vai estar mais em harmonia, o universo vai estar em harmonia. Então, ao invés de eu buscar apenas a minha felicidade, ao invés de eu buscar o meu contentamento, o meu equilíbrio, só eu vou ser feliz, só eu mereço o que é bom e tudo mais, o Reiki, a gente vai inverter esse raciocínio para justamente pensar no coletivo. Então, mas isso não dá certo, Lilian, eu não posso pedir pelo outro, eu não posso pensar no outro. Não, se você não fizer isso, você tá fora do Reiki. Não dá para trabalhar com o Reiki, não dá para aprender o Reiki, não dá para atuar com essa energia se você tiver um pensamento egoísta. Se você só pensar em você, se você só pensar na sua felicidade, ou no seu tratamento, ou na sua cura. Porque, pensa comigo, às vezes você está ali, você toma o seu remedinho, você vai ali, come a sua comidinha bonitinha, você se cuida, mas aí você sai, você vai para um ambiente em que todas as outras pessoas estão doentes. Você vai acabar ficando doente. Não adianta. Você vai se contaminar. Seja com o vírus, com a bactéria, com a energia, com a emoção. Você vai se contaminar. É como se o ar estivesse impregnado daquela doença, daquele mal. Então, não tem como você se proteger. Você precisa se cuidar, né? E cuidar do outro, pensar no outro, pensar no coletivo. Então, dentro da filosofia budista e da filosofia oriental, o Reiki ele vai nascer, né, o Reiki tradicional, o Sui, que é esse que a gente está trabalhando aqui, que é o Reiki japonês, eles pensam muito no coletivo. Então, faz parte da cultura japonesa atuar pensando no coletivo, não pensar na individualidade. Então, se é uma terapia que nasceu fruto dessa cultura, é natural que eles tenham esse pensamento e esse entendimento, tá bom? Então,
é dessa forma que o reiki funciona. Beleza. Mas e o que é o reiki? O que é que você está falando? Ele está falando aí, falou, mas não me explicou ainda o que é o reiki. O reiki, minha gente. A palavra reiki, que no japonês, né, no Nihongo, se a gente for falar a pronúncia correta, é reiki. Reiki. Então, não existe esse re. Para falar re, no japonês, teria que ser H-E, e é com R. Então, é reiki. Então, a palavra reiki, que a gente, a portuguesando fala reiki, né? Significa o rei, né? Rei, significa espiritual, e ki é a energia vital. Então, reiki é a energia vital espiritual. Então, quando você vai trabalhar com a terapia reiki, você vai trabalhar com a energia vital, que é a nossa energia espiritual também. Beleza? O reiki, ele é acessível a qualquer pessoa pode aprender reiki ou receber reiki, receber um tratamento de reiki? Sim. A energia, né, o reiki, o tratamento de reiki, ele pode ser enviado para qualquer pessoa que desejar, né? Se a pessoa pedir para você, olha, aplica reiki em mim, eu quero que você faça uma aplicação de reiki em mim. Ok, você pode fazer. Não tem problema nenhum, não tem impedimento nenhum, tá? Não é necessário você acreditar no reiki, ou acreditar nessa energia para ela fazer efeito. Tipo, a pessoa vai dizer assim: ah, não, beleza, pode fazer. Eu não acredito muito nessas coisas, não. Eu já ouvi muito isso. Não acredito muito nessas coisas, não, mas tudo bem, pode fazer aí. E aí, mesmo sem ela acreditar, a energia ela vai atuar, ela vai fazer efeito, tá? E não é que você vai sentir um arrepio, ou um aquecimento, um resfriamento, ou você vai chorar, não sei o que. Não, não precisa. Algumas vezes isso acontece, mas não precisa necessariamente você ter essa reação física ou emocional ali imediatamente durante uma aplicação de reiki ou logo após a aplicação de reiki para tipo, fez efeito ou não fez efeito. Ele vai fazer efeito. Porque como eu falei, muitas vezes a cura, ela precisa acontecer primeiro nesses outros corpos que a gente tem, né, os corpos mentais, espirituais, emocionais, enfim, para depois chegar no nosso corpo físico, tá? Então, a energia ela vai atuar em todos esses corpos e aí ela pode gerar alguma reação ali naquele momento, físico, emocional, enfim, mas isso não é obrigatório, tá? Então, não fiquem tristes ou insatisfeitos, tipo, eu acho que não funcionou porque eu não senti nada. Você sentiu, no fundo lá você vai sentir alguma coisa. Mas não necessariamente ali físico na hora, tá? E aí algumas pessoas perguntam também para mim, mas Lili, o reiki ele está ligado a alguma religião? Não. Então, como eu falei, ele foi criado por um monge budista japonês, que é o Mikao Usui. Eu tenho até tem um livrinho dele aqui, eu vou recomendar esses livros depois. Então, essa aqui é uma imagenzinha do Mikao Usui, tá? Ao contrário do que dizem alguns livros, algumas pessoas já ouvi falar, que ele era um monge, ele era um padre cristão, assim, gente, não tinha nem cristão no Japão na época, pouquíssimos, escondidos. Então, ele foi um monge budista mesmo, tem as histórias dele aqui, eu posso compartilhar com vocês depois. Mas não há uma conotação, tipo, eu preciso ser budista para aplicar reiki. Não. Eu já formei pessoas que eram evangélicas, pessoas que eram espíritas, pessoas da Umbanda, pessoas do Candomblé, pessoas católicas, não tem problema nenhum. Você pode fazer o reiki sem necessariamente estar ligado a alguma religião, tá? Quais são os benefícios do reiki, né? Da prática do reiki? Então, alguns benefícios que a gente vai ter.
O reiki ele pode ser utilizado para apoiar um tratamento médico. Então, ele não substitui o tratamento médico, mas ele vai apoiar naquele tratamento, tá? Então, já tem pessoas, já vi pessoas que estão fazendo ali, sei lá, tratamento de. Eu vou falar, já tive professores que falaram que não é, mas eu já vi, eu já fiz e funciona. Então, você pode fazer tratamento de reiki em paralelo a um tratamento, uma pessoa que está internada, uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, ou você está tomando uma medicação, você pode fazer a aplicação do reiki ali naquele medicamento e ele vai te ajudar, tá? Vai potencializar o tratamento. Você pode fazer a aplicação de reiki na sua água, no seu ambiente de trabalho. Você pode usar o reiki para sua proteção, para proteger de energias, né, negativas. Dá para proteger a sua casa, mas dá para se proteger também. Dá para você aplicar o reiki em um objeto que você quer. Por exemplo, existe um tipo de reiki, não é esse que eu estou fazendo daqui, que eu estou dando aula, mas existe o Monei Reiki. Esse eu sou formada também. O Monei Reiki é para você potencializar a energia da prosperidade. Ah, Lili, mas eu preciso fazer um curso específico disso. Não, você pode trabalhar já com Reiki 1, você pode fazer a autoaplicação e fazer a aplicação de reiki, por exemplo, sei lá, no seu objeto de trabalho. Eu trabalho no computador. Você pode aplicar o reiki no seu computador com essa mentalidade, tipo, eu quero que eu tenha um bom dia de trabalho, que isso me gere prosperidade, que não dê problema, que tudo funcione. Então, a energia ela vai atuar dessa forma, tá? Quais são os benefícios da prática do reiki, né? Continuando. São todos os benefícios. Ela não vai te prejudicar, não vai te causar mal, ela vai potencializar qualquer tratamento, qualquer situação ali que você está buscando para o bem. Tá? Então, por que ele foi aceito no SUS? Justamente por isso. Muitas pessoas fazem tratamentos convencionais durante muito tempo e não atingem uma melhora, uma evolução significativa. Mas aí, quando eles associam esse tratamento com processos, com terapias integrativas, que antes as pessoas chamavam também de terapias alternativas, às vezes, quando você faz essa associação, as pessoas apresentam melhoras, tá? Elas evoluem no tratamento. Ai, Lili, isso é milagre? Não, não é milagre, gente. É você trabalhar com o seu equilíbrio, né? Lembra que eu falei que o reiki, esse que eu estou falando aqui, é o reiki tradicional japonês. Vem das medicinas e dos tratamentos, né, orientais. Na China, por exemplo, você tem todo um sistema na medicina chinesa, né? Então, você vai fazer lá acupuntura, todos os pontos de energia e tudo mais. Então, como é que você explica que você vai enfiar uma agulhinha ali na testa e vai melhorar, sei lá, não sei, não entendo, um fígado ou uma ansiedade, uma dor de cabeça, enfim. Existem explicações e principalmente entender que tudo está interligado, tudo está ligado, tudo está conectado. O que é que acontece com a medicina tradicional ocidental? Houve uma separação do ser humano, né, de quem a gente é, de fato, das causas, vamos dizer assim, daquela doença para ser um tratamento do sintoma. Então, você vai no médico, você vai falar algumas coisas assim, ele vai tratar aquele sintoma que você está apresentando para ele. Pouquíssimos médicos hoje em dia vão buscar a causa daquele sintoma. Por que você está passando por aquilo ali? Então, uma vez, mais recentemente, eu fiquei uma semana internada, e antes de fazer um procedimento, eu ia fazer, eu acho que era uma endoscopia. E eu estava muito nervosa, tanto a endoscopia quanto acho que foi a ressonância que eu fiz também. Eu estava com muito medo.
E aí eu começava no quarto, né, a ficar com falta de ar e passar mal. E eu falava para os enfermeiros: eu não estou conseguindo respirar, eu não estou conseguindo respirar, eu não estou passando bem, eu não vou conseguir. E eles me examinavam, faziam lá os procedimentos, pressão, temperatura e tal. Não, você está bem, você não tem nada, pode respirar aí. E eu não estou conseguindo respirar. E aí, nessa ocasião, quem estava me acompanhando, na época, era minha ex-sogra. E ela entendeu o que eu estava passando. Ela disse: ela deve estar tendo uma crise de ansiedade, essa menina está bem. E aí ela veio para perto de mim, ela fez massagem. E aí eu fui conseguindo relaxar, fui conseguindo respirar, voltar para mim, para poder ir fazer o procedimento, para poder fazer lá, tomar as anestesias, as coisas todas, para fazer a danada da endoscopia. Mas os médicos e os enfermeiros do hospital, eles tipo, não, você tá bem. Você tá com a pressão boa, tá aqui, não tá com nada errado, tem pessoa ali diabética, que eu nem tinha diabetes, nada, mas eles mediram tudo lá, não, tá tudo bem, você tá bem. E eu não tava conseguindo respirar. Então, só para vocês entenderem como é que é a diferença da medicina tradicional daqui do Ocidente para a medicina do Oriente. Na medicina do Oriente, eles vão entender, pô, às vezes essa pessoa está precisando de uma massagem para ela voltar a respirar. Ela está precisando, né, como a gente tem lá o quiroprata, ela precisa colocar os ossinhos lá no lugar para poder a energia, o sangue voltar a circular como deveria. Ah, vai na medicina chinesa, vai fazer lá a acupuntura e ele vai identificar onde é que está errado lá, com os pontinhos, vai colocar as agulhinhas e sua energia vai fluir da melhor forma. Na medicina ayurvédica, você também vai ter a questão da alimentação, o acordar, enfim, todos esses os tipos de corpo, o organismo, para poder fazer o tratamento do ser humano, né? Então, o reiki, ele vai beneficiar justamente nesse processo. Então, assim, eu vou trabalhar o ser humano, a pessoa como um todo, né? E todos os seus corpos, e não só o corpo físico. Porque, como eu falei desde o começo, para a doença se manifestar no corpo físico, ela já vem sendo. É, vem se desenvolvendo, vamos dizer assim, em vários outros corpos energéticos até ela aparecer no corpo físico. Tá? Então, o reiki ele vai atuar justamente nesse tratamento, nesse processo de cura. Então, ele tem todos esses benefícios de equilíbrio, equilíbrio energético, equilíbrio dos chakras, atuar no autoconhecimento, no amor incondicional, né? No amor por si próprio, né? Não só amor pelo outro, pelas pessoas, por outros seres, pelo universo, mas no se amar também. Tá? E quais são as indicações e contraindicações na prática do reiki? Eu já falei aqui algumas indicações, é indicado para várias coisas. Tem até processos magísticos com o reiki, eu não vou ensinar, mas dá para fazer. E quais são as contraindicações, tá? Alguns professores, algumas pessoas, né, alguns mestres, eles não indicam fazer aplicação de reiki em mulheres grávidas, porque isso eu já ouvi de professores falando assim, porque se tiver algum problema com o bebê ou alguma coisa, vão dizer que foi o reiki. E aí essa mesma desculpa que se usa, por exemplo, para você não aplicar reiki em uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que está em estágio terminal, enfim. Então existem essas contraindicações que algumas pessoas falam. Eu acredito nisso? Não. Mas se você não estiver à vontade, se você não se sentir confiante, né, de fazer isso, aí você não faz. Tipo, a pessoa está muito doente, muito acamado, eu prefiro não fazer o reiki para depois não dizerem. Tipo, você tem medo de acusação? Aí você não faz. Mas se você tiver consciente ali do que você está fazendo, se você sabe, e se a outra pessoa também tem consciência de que você não está fazendo nada de errado, eu não vejo problema nenhum
Então, para mim, eu não acho que existem contraindicações na prática do reiki, tá? O que é que eu não recomendo aplicar reiki? Se você tiver intoxicado e se a pessoa que vai receber o reiki ali também estiver intoxicada. O que é isso, Lili? Se você tiver feito uso de algum tipo de droga, qualquer tipo de droga, Lili, qualquer tipo de droga. Então, se você vai fazer um atendimento, um envio de reiki, você não vai poder beber naquele dia. Você não vai poder fumar. Você não vai poder fazer uso de nenhuma droga, certo? O que é que eu falo para os meus alunos também? Alguns professores falam que você tem que fazer jejum só no dia da iniciação, né? E aí muitas pessoas reclamam porque, eu não vou poder comer carne no dia da iniciação e tal. Não, não pode. Eu lembro que eu fiz um curso e aí uma das pessoas que estavam querendo ser iniciadas lá falou: eu não vou deixar de comer carne, não, eu vou comer. Eu digo, já mostra a sua capacidade, né, de autocontrole. Você não consegue passar um dia sem comer carne, criatura. A mesma coisa é isso. Você não consegue passar um dia sem fazer uso de um entorpecente, de uma droga, uma coisa assim. Então fica difícil, né? Como é que você vai controlar a sua energia para ser esse canal, né? Porque o reiki é isso, a energia não é sua. Você não vai passar a sua energia para outra pessoa. Você vai funcionar como um canal energético. É como se você fosse, eu não tenho um canudo aqui, mas é como se você fosse um canudo e a energia vital, né? A energia universal, ela vai passar por você e você vai transmitir essa energia para outra pessoa ou para si mesmo. Então você vai, vamos dizer assim, você recebe essa energia e você vai passar essa energia. Não é que você vai doar a sua energia, não. Você vai receber essa energia. Para você ser esse canudo, você precisa ser um canudo limpo, tá? Então, para ser um canudo limpo, você tem que ter essas orientações. Então, você não vai, vou fazer uma aplicação de reiki, vou fazer um atendimento de reiki, eu não vou fazer uso de uma droga, de um entorpecente. Eu vou evitar ali naquele dia o consumo de carne, principalmente carne vermelha. Por que, Lili? Porque é um alimento proveniente de sofrimento. E a gente está trabalhando com energia vital, energia que dá vida, energia de cura. Como é que você vai fazer um procedimento que você vai atuar na cura se você está repleto de sofrimento? Se você está se alimentando de energia de sofrimento. Isso dentro do reiki, que é o que eu estou ensinando aqui, é o reiki tradicional Sui, tá? Existem outros procedimentos, outros tipos de cura, e aí são processos espirituais externos, né? Que não é o reiki, que você não vai ter que seguir todos esses procedimentos. Dentro do reiki, é dessa forma, e não sou eu que estou inventando, tá? Você for seguir o sistema tradicional japonês, é assim. Beleza. Quais recursos são utilizados na prática do reiki à distância? Como eu falei, o reiki à distância eu vou ensinar no reiki 2. No reiki 1, vocês vão aprender a fazer a aplicação de reiki em vocês e em outras pessoas, e dá para aplicar em plantas e animais também, tá? Mas no reiki à distância existem várias técnicas que vocês vão aprender no reiki 2. É possível praticar o reiki em qualquer ambiente? Sim. Eu posso estar no metrô e fazer um atendimento de reiki, ou fazer uma autoaplicação de reiki? Pode. Eu posso estar num parque? Pode. Eu posso estar no hospital? Pode. Posso estar em casa? Pode. Posso estar num bar e fazer uma aplicação de reiki? Pode. Vai ser legal? Não. É a mesma coisa no metrô e tal. Então, assim, mesmo que seja num parque, você vai procurar um espaço que seja mais tranquilo, mais silencioso, mais calmo. Já fiz aplicação de reiki
em feira mística com centenas de pessoas circulando ao mesmo tempo, centenas, milhares de pessoas circulando ali ao mesmo tempo? Já fiz, porque foi necessário, porque era necessário, era importante, tinha que fazer. Mas aí você precisa se proteger mais, proteger o ambiente que você está mais, porque você vai ter, lembra que eu falei que você vai receber energia? Você vai abrir o teu campo para receber essa energia e fazer a transmissão para outra pessoa. Então você precisa ter essa proteção, tá? Já fiz em outros lugares, assim, tipo, já fiz, por exemplo, às vezes em metrô, em sala, em ambiente de trabalho, em que eu fiz reiki para mim mesma, para me proteger. Coloquei lá o símbolo, me protegi e tal, para poder continuar viva ali naquela situação. Então, tudo bem, isso pode acontecer, tá? Então, o reiki ele pode ser aplicado em qualquer ambiente, mas seguindo essas orientações, esses cuidados, tá? O reiki favorece processos intuitivos? Sim. Vocês vão perceber que, com o passar do tempo, quanto mais você for fazendo autoaplicação, autotratamento e aplicando o reiki em outras pessoas, vocês vão notar algumas coisas e os seus processos intuitivos vão melhorar, vão aumentar. E existe um processo também de aplicação de reiki, quando você vai aprender ali, que você vai fazer não é uma anamnese, é uma avaliação ali da pessoa. E essa avaliação você vai fazer com a sua mão. E aí você vai sentir, você vai testando, né, essa sua percepção e essa sua intuição para entender onde que a energia precisa ser aplicada, como que está ali aquele paciente, aquela pessoa, aquela situação, onde é que precisa ter mais energia, onde você vai ficar mais tempo, tá? Então, o reiki ele vai favorecer esses processos também. Dá para aplicar reiki em plantas e animais? Sim. Tem alguns materiais que eu posso depois buscar, tem no Google, tem na internet, eu posso mandar para vocês também, que falam dos chakras, né, nos animais, que a localização vai ser um pouquinho diferente, tem alguns outros chakras em cachorros e gatos, enfim, essas coisas, mas é como eu estou falando aqui dessas questões dos processos intuitivos. Às vezes você não vai conseguir fazer com que o cachorro ou o gato fique paradinho, quietinho, para você fazer ali chakra por chakra. Então, você vai adaptar a sua aplicação, o seu tratamento ali naquele animal, naquele bichinho. Mas vai funcionar da mesma forma, assim como plantas, tá? O que é o reiki? O reiki é a energia do amor universal e incondicional. Não é a sua energia, não é você. Você vai servir como um canal para transportar a energia de cura universal, tá? Não é o reikiano que vai determinar a energia. Tipo, eu acho que essa pessoa precisa de muita energia, essa pessoa está muito carregada. Não é você, que aí você já está julgando, né? O alecrim dourado. Você já se acha tão evoluído, tão maravilhoso, que aí você acha que a outra pessoa está ali carregada, a outra pessoa tem uma energia ruim. Cala a tua boca. Se você quiser ser reikiano, você vai calar a sua boquinha. Você só vai enviar a energia para a pessoa, e é essa energia que vai determinar o quanto que vai ser enviado. É o quanto a pessoa precisa, não é você que determina, tá? É o corpo daquela pessoa que vai definir o que é que ela precisa, não é você, tá? E outra coisa, durante essa canalização, durante um atendimento, um tratamento com reiki, 30% da energia fica com o reikiano, 30% fica com você e 70% fica com o receptor. Então, você vai se beneficiar também. Sempre que você fizer uma aplicação, sempre que você enviar reiki para alguém, você vai receber essa energia de tratamento para você também, tá? Então, o reiki é muito legal. Política Nacional de Práticas Integrativas. Lembra que eu ia falar da parte do SUS? Vou falar agora. Então, ó, em 27 de março de 2017, então a gente já vai para quase 10 anos, né, dessa portaria.
Ela incluiu arte-terapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa e yoga, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E como é que eles dispõem sobre o reiki, né, dentro dessa portaria, dentro dessa lei? O reiki é uma prática de imposição de mãos que usa a aproximação ou toque sobre o corpo da pessoa com a finalidade de estimular os mecanismos naturais de recuperação da saúde. Baseado na concepção vitalista de saúde e doença, também presente em outros sistemas terapêuticos, considera a existência de uma energia universal, canalizada, que atua sobre o equilíbrio da energia vital, com o propósito de harmonizar as condições gerais do corpo e da mente de forma integral. Beleza? Belezinha. E a Política Nacional de Práticas Integrativas. A terapêutica, né, essa terapia do reiki, ela vai objetivar fortalecer os locais onde se encontram bloqueios, os nós energéticos, né, eliminando as toxinas, equilibrando o pleno funcionamento celular, de forma a restabelecer o fluxo da energia vital. A prática ela promove a harmonização entre as dimensões físicas, mentais e espirituais. Ela estimula a energização dos órgãos e centros energéticos, que é o que eu falei lá dos chakras, tá? Então, cada chakra vai estar relacionado, esses chakras principais estão relacionados aos órgãos do nosso corpo, né? E o reiki vai atuar nesses pontos, nesses chakras e nesses órgãos, enfim, principalmente o Reiki 1. Depois a gente vai evoluindo para outras formas de aplicação, enfim, tem algumas coisinhas que a gente vai evoluindo, mas inicialmente é isso. Beleza. A prática do Reiki leva em conta dimensões da consciência, do corpo e das emoções. Ela vai ativar glândulas, órgãos, sistema nervoso, sistema cardíaco e sistema imunológico. Auxilia no estresse, depressão, ansiedade, promove o equilíbrio da energia vital. Então, Lili, eu tô com depressão, eu vou me tratar só com reiki. Não, você não vai. Você vai buscar. Lembra que eu falei que o reiki ele é um tratamento complementar. No Brasil, a gente vai trabalhar com o reiki como uma terapia integrativa complementar. Ela não vai substituir o tratamento convencional, tá? Então, você não pode abandonar o seu tratamento para dizer, eu só vou me tratar com reiki. Não, a gente não pode recomendar isso, tá? Como reikiano, a gente não recomenda, beleza? Então, assim, sofro de ansiedade, sofro de estresse, sofro de depressão, posso fazer autotratamento com reiki? Comigo? Pode. Posso pedir para outra pessoa aplicar o reiki em mim? Vai me ajudar? Vai. Mas não abandone o seu tratamento, não abandone o que você já vem fazendo, tá bom? A gente sempre vai aconselhar dessa forma. Belezinha. Reiki 1. Reiki 1, né? O Reiki de nível 1, em japonês chama de Shoden, que é o despertar, que é esse nível que a gente está falando hoje. Então, é um processo muito mais de autoconhecimento, de cuidado com você. É o que eu estava falando. Primeiro você vai cuidar de você para depois cuidar do outro. Então, primeiro eu vou me tratar, primeiro eu vou me energizar, me equilibrar, para depois eu começar a tratar as outras pessoas. Então, quando ele fala de despertar, né, o Shoden, o despertar, é justamente você sair desse estágio de sono eterno, de dormência para a realidade, né, para a verdadeira realidade. Então, você sai dessa conexão com a matéria, com a ilusão, para entrar numa conexão mais desperta, numa conexão mais evolutiva.
para poder começar a se tratar, poder melhorar. O Reiki nível 2 é Okuden, a transformação. Então, a partir do Reiki 2, Reiki de nível 2, você vai ter esse cuidado com o próximo e a visão de tempo e espaço. Então, no Reiki 2 fica mais fácil você aplicar, fazer atendimento de outras pessoas, porque você vai receber outros símbolos, e esses outros símbolos vão trabalhar aspectos diferentes, né, de tratamento e atuar nessa questão de tempo e espaço, beleza? No nível 3, é o Shimpiden, a realização, que aí é o cuidado com o coletivo. Então, você vai receber mais um símbolo e você vai aprender outras técnicas, né, outras aplicações aí do Reiki, principalmente para focar nesse coletivo e potencializar essa canalização, essa transmissão de energia. E tem o Reiki nível Master, que é o mestrado, que é o cuidado com outros reikianos e o ensino de Reiki. Então, para você ensinar Reiki, você tem que ter o nível Master, você tem que ser esse mestrado, você tem que ser mestre. Quem não é mestre não pode ensinar o Reiki, tá? Pode aplicar em outras pessoas, mas ela não vai poder ensinar o Reiki. Para enviar à distância, tem que ter o nível 2. Para fazer o uso do Reiki, aplicação, por exemplo, com mandalas, com cristais e tudo mais, você tem que ter o nível 3 de Reiki. Ok? Continuando aqui, ainda tem uns minutinhos de aula. Então, o Reiki, né, contar um pouquinho da história do Reiki para vocês. Essa técnica ela foi desenvolvida no Japão, né, por Mikao Usui, que eu já mostrei aqui, ó, essa pessoinha aqui, o Mikao Usui. E não está ligada, né, a nenhum ritual religioso oficialmente, né, apesar de ter sido criada por um monge budista e quando você vai se aprofundando no Reiki, você vê de onde vieram os símbolos, os tratamentos, as aplicações, enfim, você vê as suas origens, mas ela não é, como eu falei, você não precisa fazer parte de nenhuma religião para poder aplicar o Reiki. Ele não possui efeitos colaterais, então, apesar de falar que não possui efeitos colaterais, já aconteceu e vai acontecer provavelmente com vocês, às vezes você fazer uma aplicação de Reiki ou você receber o Reiki e você ter uma crise de choro, você ter diarreia, você ficar enjoado ou você não querer comer, você ficar com muita energia, muito agitado, você tem insônia, assim como o Reiki também pode ser usado para insônia, também pode ser usado para você dormir melhor. Então, são alguns efeitos, eu não chamo de efeitos colaterais, mas são efeitos que você pode ter aí após uma aplicação ou um atendimento de Reiki. Qualquer pessoa pode realizar, né, o Reiki, pode ter esse atendimento aí, pode receber o Reiki para complementar tratamentos de saúde ou sentir bem-estar e relaxamento. A prática, ela pode ainda reduzir sintomas de estresse, depressão, ansiedade, dores, insônia, como eu falei, mas ela não vai, ela não pode, ela não deve substituir os tratamentos médicos tradicionais que você já faz. Como é que funciona o Reiki? Durante a prática do Reiki, né, o paciente, ele pode ficar, geralmente, pode ficar deitado ou sentado, né, numa cadeira ou deitado em uma maca, com os olhos fechados, em concentração ali em meditação, tá? Enquanto isso, o mestre, o reikiano, vai fazer alguns movimentos com as mãos sobre o corpo do paciente para canalizar as energias dele, funcionando como um canal das energias vitais universais. Então, no Reiki, você não vai precisar tocar em ninguém, você não precisa tocar na pessoa. Então, ele vai ser à distância, não precisa estar ali tocando na pessoa, tá? Você pode ficar ali
à distância. A mão, geralmente, ela vai ficar ali no formatinho de concha. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a mão vai ficar assim, para você fazer a aplicação do reiki, tá? Ah, Lili, mas eu não tenho mãos. Eu posso aplicar reiki? Pode. Como assim? Pode. Por quê? Mikao Usui, a pessoinha aqui, o mestre, nosso mestre, que criou o reiki, que canalizou esse tratamento lá no século passado, lá no Japão, ele aplicava reiki, ele enviava reiki com o olhar, com os pés, com as mãos. Então, teve uma situação, tem nesse livro aqui, ó, nesse livro do Frank Arjava Peter, o livro chama Isto é Reiki, ele conta uma história que logo após Mikao Usui, né, ter essa iluminação e criar o reiki e tudo mais, teve um grande terremoto no Japão, em Tóquio, que destruiu, sei lá, quase a cidade inteira, teve muito incêndio, muitas pessoas ali acidentadas, doentes, e ele recebeu e ele tratou milhares de pessoas, ele e os discípulos dele, nesse período desse terremoto. E ele não tinha tantos discípulos, ele não tinha tantas pessoas. Imagino que eram milhares de pessoas ali precisando de atendimento, precisando de tratamento, né? E naquela época não existia esse desenvolvimento da medicina, por exemplo, que a gente tem hoje, é o desenvolvimento econômico que o Japão tem hoje. Não era assim, era bem difícil. Imagina depois de um terremoto. E Mikao Usui precisava atender várias pessoas ao mesmo tempo, tratar várias pessoas ao mesmo tempo. Então não dava para ele ficar atendendo uma pessoa só ali. Ele atendia várias pessoas. Então ele fazia o envio do reiki. Tipo, ele estava olhando para um aqui, com uma mão ele estava tratando outro, outra mão ele estava tratando outro, um pé outra pessoa, outra pé outra pessoa, e ele estava tratando e ele estava cuidando das pessoas, né? Então, tem várias histórias, esse livro tem várias histórias, eu vou trazer outras histórias para vocês durante o curso, mas é entender que a energia ela vai fluir, ela vai funcionar. Lembra que eu falei, não é você que vai determinar? A energia vai, ela vai fluir. Então, assim, mesmo que você não tenha mãos, você não se vira, você não faz as coisas, né? Então, é esse mesmo jeito. O reiki é uma energia muito inteligente. Ela vai usar o seu corpo, o seu canal, para trazer a cura ali para aquela pessoa. Então, não se preocupe com isso, tá? Benefícios do reiki. É possível sentir os benefícios do reiki logo a partir das primeiras sessões. Além dessa sensação de bem-estar, né, que muitas pessoas relatam, a terapia também pode amenizar sintomas de doenças físicas e mentais. Então, às vezes, eu tenho muita enxaqueca, eu sofro muito com enxaqueca. Hoje eu estava com enxaqueca também. Então, às vezes, eu faço uma aplicação ali de reiki e ele já melhora, já ajuda bastante ali. Vai curar instantaneamente, mas vai diminuir bastante. E em algumas situações eu sinto. Eu faço umas coisas, vou mostrar umas coisas agora para vocês vão pensar que eu sou doida, mas às vezes quando eu sinto algumas dores de cabeça que são muito. Sabe, vocês devem ter passado isso também. Uma dor de cabeça que vem assim, com um, um sinal, assim, como se fosse uma lança, uma coisa assim, e aí eu vou sentindo ali aquilo ali, aí eu só faço assim, ó. Eu faço assim, eu nem aplico assim, eu faço assim, como se eu tivesse, faço um movimento como se eu estivesse tirando a dor ali e ela vai embora, e ela sai. Então, comecem a fazer isso, façam esse teste. O reiki, ele vai atuar mais ou menos dessa forma, porque é uma forma de você, tipo, eu quero que a cura, que a energia seja canalizada, seja enviada para esse ponto. E aí ela vai ser enviada para aquele ponto. E a cura vai acontecer naquele momento, ou vai começar a acontecer naquele momento, tá?
alívio de dores crônicas também. Então, algumas culturas acreditam que os chakras, que eu falei para vocês nas próximas aulas, eu vou explicar mais sobre os chakras, eles estão associados a glândulas e órgãos do corpo. E que quando eles estão desequilibrados, há incômodos locais. Por exemplo, a pessoa vai falar assim: ah, eu tô com muito problema eu tenho muita vergonha, ou eu tô com problema na minha garganta. Vergonha não, vou falar isso. Eu tô com problema na minha garganta. Eu fico muito rouca, eu fico sem voz, ou eu tenho muita faringite, ou alguma coisa assim. O que é que pode ser? O chakra laríngeo. A gente fala que é o chakra laríngeo que pode estar em desequilíbrio, causando esse problema. Então, tanto na garganta, como pode ser um problema também de tireoide. Então, você vai fazer uma aplicação focada aqui no chakra laríngeo, tá? Dores de cabeça, que eu estava falando. Sentir muitas dores de cabeça pode indicar desalinhamento do chakra frontal, que é esse chakra daqui, ou do chakra coronário, que é um chakra que fica aqui acima da cabeça, né? Então, você sente muita enxaqueca, muita dor de cabeça, provavelmente esses chakras podem estar em desequilíbrio. O que é que acontece quando um chakra está em desequilíbrio? A energia não flui como deveria. Então, é como se o canudo tivesse com uns entupimentos. Sabe a veia, quando você infarta, não está com entupimento? É a mesma coisa. Então, o reiki ele vai trabalhar nesse reequilíbrio, nessa limpeza desses chakras, para que eles voltem a funcionar, a circular da forma como eles deveriam circular. Chakra é justamente essa roda, né? O significado de chakra é roda. Então, a energia ela precisa estar em movimento. Se a energia não está em movimento, se ela está estagnada, ela causa doença. É igual água parada. O que é que causa água parada? Mosquito da dengue. Causa doença, apodrecimento. Não pode ficar parado. Beleza? Então, o reiki ele vai trabalhar com o equilíbrio das energias nessas áreas, né? Então, com isso acontece, né, há uma maior possibilidade de alívio de dores crônicas, alívio desse tipo de doença, né, de dores, de situações, dores agudas e dores crônicas também, tá? E o relaxamento proporcionado pela prática também pode ajudar a diminuir dores musculares causadas por essas tensões. Então, principalmente quanto tempo dura um atendimento de reiki? Se você for fazer um atendimento num espaço, né, num hospital, numa clínica, uma situação, uma coisa assim médica e tudo mais, né, um ambiente nesse formato, geralmente você vai fazer um atendimento de 30 a 45 minutos, né? Pode chegar até a 1 hora, tá? Então, sempre você vai agendar ali um atendimento de 1 hora para aquela pessoa, para aquele paciente. E aí ele vai durar entre 30 e 45 minutos, que é para dar tempo de você passar, principalmente o Reiki 1. Reiki 1, vocês vão passar pelo menos 5 minutos em cada uma das posições, cada um dos chakras. Quando vocês forem aumentando de nível, aí vocês podem, esse tempo diminui. Mas inicialmente no Reiki 1 é pelo menos 5 minutos em cada chakra que você vai passar. Então, por isso que eu falei que é entre 30 e 45 minutos um atendimento padrão de Reiki, tá? O Reiki ele vai trazer mais saúde mental, né? Então, vocês vão trabalhar técnicas de respiração e meditação. Na próxima aula eu vou explicar, vou falar sobre a meditação Gachô, que vocês vão começar a fazer. Vou falar sobre os 5 princípios do Reiki. E essas meditações e as técnicas de respiração, elas vão ajudar, além da sensação de bem-estar, elas também vão ajudar a diminuir os sintomas do estresse e da ansiedade, né? Como eu já falei, o Reiki também é muito utilizado em tratamentos contra a depressão, pois proporciona um equilíbrio de energias, né, que amenizam esses sintomas. O que é que acontece quando a pessoa está estressado ou com ansiedade, né? Ela não consegue se fixar no momento presente. Então, o teu corpo, né, quimicamente, ele se prepara para uma situação
em que ele vai precisar se defender. Então, é como se ele estivesse numa batalha, numa floresta, numa guerra, e que ele está com vários predadores ou vários perigos à sua volta, e o teu corpo ele vai ter essa reação de se proteger, de se defender. Então, você vai ficar tenso, você vai ficar todo travado, né? Então, vai ficar tudo desequilibrado, tanto no estresse quanto na ansiedade. E aí, essas técnicas de respiração e meditação e o reiki vão atuar nesse processo. Para que lembra que eu falei, você vai voltar a respirar, você vai se concentrar no momento em que você está, você vai compreender o seu ambiente, onde você se encontra, tá? Beleza. Para quem está passando por um processo depressivo, uma situação de depressão, é ainda mais complicado. Por quê? Porque você não consegue enxergar onde você está. Porque é como se você estivesse no fundo do poço. Você está mergulhado ali no fundo do poço. Então, como é que eu vou sair desse fundo do poço? Não sei. O depressivo, ele não sabe. Ele não tem... É como se ele não conseguisse enxergar uma possibilidade. O ansioso e o estressado, ele está ali na defesa, ele está tentando pensar em situações em como ele vai se proteger ali. O depressivo, ele já desistiu. Ele está ali porque ele está existindo ali, mas por ele não estava existindo mais. Então, como é que você trabalha isso? Né? Então, mesmo você falar em processo de meditação, processo de respiração, ele vai ajudar, por exemplo, se você está num momento de depressão, que você está chorando muito. Aí você pode conseguir parar de chorar, por exemplo, se você fizer a meditação e as técnicas de respiração, né? Mas aí o tratamento com o reiki, né? A aplicação do reiki vai auxiliar no tratamento mental, emocional e espiritual também, né? Então, vai ter esse tratamento nesses diferentes corpos para que o teu corpo físico, para que a tua mente comece a funcionar de outra forma, para que ela enxergue, comece a pensar, a ter uma percepção de enxergar aquela situação de uma forma diferente. É mais complicado. Por isso que eu falei no começo, né, no meio da aula, que você não vai abandonar o seu tratamento convencional, mas o reiki ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar nesse processo, certo? Então, o reiki também ele ajuda a ter menos insônia, estimula a produção de serotonina e endorfina, né? Que são esses hormônios que promovem o bem-estar e o relaxamento, e ajuda também a manter boas noites de sono, né? Mas aí tem a sequência ali do reiki que você vai fazer. Lili, de onde você tirou essa informação? Fonte é Notre Dame Intermédica, tá? Fui atrás de pesquisa, não é fonte da minha cabeça, não. E o reiki também ajuda nessa questão de qualidade de vida. Então, bem-estar, paz, esperança, autoconfiança, alegria, são algumas emoções sentidas após a aplicação do reiki. E é isso também, gente, não sou eu que estou falando, eu já dei aula de reiki, já apliquei reiki em muitas pessoas, e é isso que elas falam para mim, é esse feedback que eu recebo, então não é só eu, tá? Então, tudo isso, né, faz com que o paciente ele se sinta mais seguro e com energia para realizar as atividades do dia a dia, mais energia para viver, para sair da cama, para levantar da cadeira, para fazer as suas atividades ali diárias, tá bom? Então, o reiki vai ajudar em tudo isso. E para encerrar a aula de hoje, eu vou encerrar aqui com uma frase do Nikola Tesla, né? Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, como eu falei lá no começo da aula, né, dessa parte de que o reiki ele traz esse entendimento, esse novo entendimento de tempo e espaço e energia, né? Nikola Tesla era um físico, né? Não tem nada a ver com reiki, mas ele traz esse pensamento que eu achei que tinha muito a ver com o reiki, né? Então, se a gente quer entender o nosso universo, a nossa existência, a gente vai buscar
essa orientação, esse raciocínio, esse pensamento, né? De pensar em energia, frequência e vibração. Depois eu vou lá no grupo, eu vou compartilhar, eu vou trazer mais informações, mais referências sobre isso para vocês, tá? Mas era isso que eu queria trazer para essa primeira aula, para essa apresentação da energia do Reiki para o Reiki 1. Eu vou mostrar alguns livros que vocês podem buscar aí para adquirir, que a gente usa como referência do curso. Então, esse é o Reiki, Sistema Tradicional Japonês, do Johnny DeCarli. É um livro nacional. Johnny DeCarli é um mestre muito conhecido, acho que é uma das principais referências do Reiki aqui no Brasil. Ele já foi lá para o Japão para fazer formação lá, né? Então tem aqui nesse livro tem umas fotinhos dele lá com o sensei Fuminori Aoki, que é presidente do Rei do Reiki, né? Ele foi lá para o Japão, ele visitou lá o túmulo de Mikao Sui, enfim, é interessante. Esse é um livro bem completo, assim, para essa introdução, fala de vários processos, tem fotos também mostrando cenas de aplicação, de tratamento, limpeza, tudo isso eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas. Aqui tem uma fotinho do Mikao Sui, ó. Então, é uma técnica, eu falo que é do século passado, mas é uma técnica recente, sabe? Deixa eu mostrar aqui também. Estou mostrando aqui no YouTube. É uma técnica recente, né? Tem a foto. Tem foto no calço. Esse livro também é muito bom se você quer entender mais sobre a história do Reiki, que é o Isto é Reiki, do Frank Ajava Peter. É um livro muito legal também. Ele lançou um outro livro que eu já li também sobre Reiki, que eu não comprei, porque eu já tenho muito livro. Essa é da editora Pensamento. Muito bom também, para você entender de onde que veio o Reiki, como que houve esse desenvolvimento. Aí tem as fotinhos lá do santuário e da aldeia lá onde Mikao Sui morava. Então tem o santuário shintoísta, tem as ruazinhas aqui onde ele vivia. Esse livro aqui, ó, Reiki Essencial, da Diane Stein, também é um livro legal, introdutório para quem está começando, tá? Ele é bem simples de entendimento, tem várias coisas que são interessantes aqui. Tem o símbolo do Chokurei na capa. Eu escolhi esse livro aqui do Johnny DeCarli porque ele tem outros livros, ele tem vários livros sobre Reiki, mas esse eu achei que tem menos, como é que eu posso dizer, menos interferência do Ocidente. Apesar que tem algumas coisas que eu não concordo, tipo aqui, ó. Eu risquei essa parte, não sei se está dando para ver, mas essa parte aqui eu risquei. Que eles falam. É aquelas coisas. Às vezes as pessoas querem justificar o próprio entendimento, o próprio pensamento, aí fica querendo colocar os próprios conceitos dentro do negócio aqui, e não tem nada a ver, tá? Tipo, ele fala aqui. Eu vou falar algumas coisas aqui. Esta particularidade não é observada em animais inferiores, como no caso da maioria dos animais marinhos. Isso aqui foi para justificar, para dizer, você pode comer peixe, você pode comer frutos do mar. Não, não pode. Não é para comer. Aí fala que, na carne dos peixes, camarões, lagostas, mariscos, não encontramos miasmas, porque não há corpo emocional, blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Não é real. Não acreditem nisso, tá? Não é real. Se você for estudar, se você for pensar, até bem pouquíssimo tempo, né? E ainda tem muita gente que pensa assim, acha que os animais não têm emoções, não têm sentimentos. Então é a mesma coisa que ele está falando aqui, que um peixe, um fruto do mar não tem emoção, não tem sentimento, não pensa e tal. É só uma desculpa para justificar o desejo que ele tem de comer
esse tipo de carne. É só isso. Não tem explicação científica nenhuma e não tem explicação espiritual nenhuma para justificar isso. É só desculpa humana mesmo. Então, assim, leiam os livros, mesmo esses que eu estou recomendando aqui, tá? Com um olhar crítico. Aliás, leiam todos os livros, todos os ensinamentos que vocês receberem, tenham um olhar crítico. Não aceitem tudo que a pessoa fala. Então, durante essa aula, eu falei várias coisas para vocês e eu falei: já recebi orientações de professores que falavam assim, mas eu acho que não. A minha prática mostra que não. Então, verifiquem a prática de vocês. Existem algumas coisas que não vão mudar, né, dentro do Reiki, que é a tradição, que é o conceito, e aquilo não muda, como eu já falei. Então, por exemplo, para você fazer uma aplicação de Reiki, para você ativar o Reiki, você tem que ter passado pela sintonização, você tem que usar o símbolo, você tem que falar o mantra daquele símbolo para você ativar. Se você não fizer isso, você está fazendo outra terapia, não é o Reiki. Então, isso não vai mudar. Então, eu já tive um aluno uma vez que ele falou: professora, mas eu preciso falar esse mantra aí, eu não posso falar outra coisa, eu não posso falar o que eu entendi do mantra? Eu falo: não. Você vai decorar e você vai aprender e você vai falar isso aqui que eu estou falando, porque foi isso aqui que o Mikao Sui ensinou. É a mesma coisa, eu posso. Tipo, não, é isso aqui. Tem que falar isso aqui, tem que aplicar da forma como eu estou falando. Não vai mudar, tá? Um outro livro que é legal para vocês que estão no nível 1 ainda é esse aqui, ó. Manual do Reiki, do Dr. Mikao Sui. É o mais baratinho de todos os livros. Ele deve estar, ele é menos de R$ 30. E aí, por que que ele é legal? Porque ele está de acordo com o texto original que o Mikao Sui fez lá quando ele criou o Reiki lá no Japão. Ele criou esse texto, essa explicação da terapia, e está de acordo com o texto original esse livro. Então, é da editora Pensamento também. Se vocês não encontrarem nas livrarias, vocês devem encontrar nos sebos, na estante virtual, deve ter algum PDF aí na internet também, mas eu sempre recomendo comprar o livro porque é legal, dá para você fazer suas anotações, tá? Ele vai ter posições e técnicas tradicionais de tratamento do Sui Reiki Ryoho para a saúde e o bem-estar. Então, é um Reiki tradicional. E como eu gosto de coisa tradicional, eu trabalho com a lei. A lei é essa aqui, tá? Então, ele vai ter, tem várias fotos de posições de aplicação. Ele é muito bem ilustrado, tá vendo? E tem como que a pessoa está com gripe, quais são as posições que eu vou aplicar? Tem aqui. A pessoa está com problema no útero, está com problema durante a gravidez. Lembra que eu falei que tem professor, tem gente que não vai recomendar fazer a mulher grávida? Aqui, Mikao Sui e passa o tratamento para você fazer. Essa mulher lá do show, tá? No parto, dá para fazer aplicação de Reiki no parto, doenças nos seios, doenças contagiosas, doenças infantis, ferimentos e distúrbios da pele. Vai ter tudo aqui, ó. Todas as orientações de tratamento segundo o Dr. Mikao Usui. E aí, ó, livro original, ó, ele reproduz aqui a página do livro original. Se você souber japonês, se você souber kanji, você consegue ler. Tem que saber kanji. Se você não souber kanji, você não vai saber ler. Então, ele traz todas essas explicações. Gosto bastante. Aí vem a explicação dos 3 pilares do Reiki, as meditações, o Gassho, o Regyo e o Shiryo. Tem o Sutra do Coração, que eu vou falar com vocês nas próximas aulas. Então, tem aqui, ó, a invocação, que é a recomendação que a gente medite nesse sutra todos os dias, visualizações, as meditações, tem tudo bonitinho aqui. Esse livro é muito bom, tá? Então, focando em Reiki, são esses livros que eu queria trazer para vocês. Eu vou encerrar a aula, porque eu já passei quase meia hora a mais aqui falando. Espero que vocês tenham gostado. Quem me acompanhou aqui pelo link, né?
e pelo Instagram que eu compartilhei essa aula também. Quem tiver interesse, quem quiser aprender mais sobre o Reiki, me procura, que eu coloco você no grupo. Esse Reiki, esse curso de nível 1, eu estou cobrando um valor, gente, é simbólico, vocês não vão encontrar esse valor em outro lugar, tá? É R$50. Cursos de Reiki presenciais sérios são bem mais caros, né? Eu estou realmente querendo expandir o Reiki, expandir esse conhecimento, por isso que eu estou trazendo esse curso nesse valor bem simbólico mesmo, tá? Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo, e quem já está no curso, boas-vindas. Vamos entrar nessa jornada aí do Reiki. Eu espero que vocês gostem, fiquem muito felizes e realizados. O Reiki é uma jornada incrível e vocês não vão se arrepender. Beijinhos. Tchau, tchau, tchau. Parar de compartilhar aqui para aqui.